Agora, Charles, quando a gente fala de igreja, a gente não tem como deixar de falar dessa vivência, da vivência do Evangelho. E nesses dias, a gente está vendo assim, essa exaltação da carne. Todo mundo muito sentimental, todo mundo muito emocional, relacionamentos até almáticos. O jejum e a oração nos traz aí peraí, que com Deus funciona de outra forma? Traz e muda. Nós vivemos hoje a cultura do mimimi, né? Nunca se viveu assim, gente tão mimimi. Ah, você não gosta de mim. Ah, você não está comigo. Ah, a igreja tal está errada, fulano de tal falou mal de mim. E até profissionalmente. Olha só, olha isso, olha a pessoa está fazendo isso comigo, aquela coisa. E hoje é muito mais fácil a pessoa, ela viver como cristã nesse meio, e é até um paradoxo. Por quê? Se a pessoa conseguir olhar para aquilo que Deus quer que ela seja e da forma que Ele quer que ela viva, ela vai conseguir expressar exatamente os sentimentos, os princípios e os valores do reino. Então, quando a gente jejua, o pastor Márcio diz isso, jejum não muda Deus, não é verdade? Mas jejum nos deixa mais sensíveis a quem nós somos. E nós somos carne, né, Serginho? Nós temos hormônios. Verdade, claro. Mas essa sensibilidade por meio do jejum, aliado à prática da oração, nos leva a conhecer as nossas fraquezas, a começar do estômago. Tem gente que tira um café e a pessoa quase tem abstinência pelo café. Crise de abstinência, sim. Eu conheço Então, pessoas, amigos nossos, inclusive particulares, que ao se abster ali do cafezinho, né? Não era só do tomar o café, da refeição, era do cafezinho, dores de cabeça e tudo isso. E aí a gente pergunta, né? O que te domina? Você fala assim, nada. O jejum, então, nos mostra tire... que Deus é que tem esse senhorio sobre as nossas vidas e não as coisas nos dominam. As coisas. É um estado de liberdade o jejum? É uma pergunta difícil essa, né? Mostra que nós somos, ao mesmo tempo, donos de nós mesmos, mas ao mesmo tempo escravos do Senhor. Verdade. Porque se um café me domina, ou uma xicrinha de café é pequenininha, eu jogo ela fora. Como eu posso ser escravo de um café? E aí a gente vai entrar em situações nas quais... Muito mais densas. Por quê? Eu vou condenar o viciado em drogas e uma série de coisas. Ok, ele está lá. Agora, se eu não consigo me abster de algumas coisas, aquilo me domina. Então, o que me domina me condena. E aí, no jejum, nós podemos fazer um jejum total, nós podemos fazer um jejum parcial. Agora, como é um jejum de um período mais longo, como a Lagoinha está desde o dia 1º até o 30 de novembro, o nosso jejum chama-se o jejum de Daniel, ou jejum de delícias, onde nós escolhemos abster de algumas delícias, sejam alimentares ou sejam coisas que nós fazemos. Alguns, por exemplo, fazem, eu vou fazer um jejum de caminhar. Eu vou fazer o jejum de redes sociais. Possível, perfeitamente possível. Eu vou fazer um jejum, eu conheço pessoas, eu falo isso, eu tenho essa liberdade de falar, você também conhece, que é do nosso meio, está fazendo jejum de futebol. De assistir o futebol, de acompanhar o futebol, de ver noticiário de futebol durante esse mês. E não é sacrifício, é uma coisa que a pessoa escolhe se abster. Nesse tempo, ela passa a conhecer ela mesma. Até porque a provocação dessa ausência ou dessa necessidade é aquilo que deve fazer já esse link com o senhorio de Deus. É uma forma assim de estabelecer ali um alarme na nossa vida, né, Charles? É isso aí. Enquanto Jesus estava com os discípulos, alguns perguntaram assim, por que eles não jejuam? E Jesus disse, enquanto eles estão comigo, não tem necessidade. Mas vai chegar um tempo e uma hora... que o noivo vai embora. Que eles vão jejuar. Então, o jejum nos aproxima de Deus. O jejum nos deixa mais sensíveis à voz de Deus. Porque nós sabemos que nós estamos abrindo mão de alguma coisa em prol de algo que não é só carnal. E aí tem outra coisa, muitas pessoas, elas escolhem o jejum também para emagrecer. O emagrecimento é como benefício, mas não é o principal.
não é o primário. Aí as pessoas têm que saber diferenciar uma coisa da outra. Agora, o jejum, só jejuar é dieta. É jejum, oração e palavra. E comunhão. Agora, pastor Charles, sobre ainda o jejum, nós vamos chegar nesse tripé aí, né? Nessa tríade aí. Quanto ao jejum, algumas pessoas elas fazem assim: olha, eu vou fazer um jejum pela vida do meu filho, eu vou fazer um jejum pela vida do meu esposo. Isso tem algum valor assim diante de Deus? Tem. Que ela quer que mude a vida do outro, mas na verdade o jejum é para mudar a nossa vida. Né? Tudo que a gente faz assim, colocando alguém diante do Senhor é válido, né? Com o propósito de abençoar essa pessoa. E quando alguém escolhe fazer isso, ela está intercedendo por aquela pessoa. Então, quando você jejua, alguns dizem no senso comum, eu estou pagando um preço por aquela pessoa, né? Nesse momento que vivemos agora, algumas pessoas jejuam. Eu quero ver agora os americanos lá, os brasileiros que estão ilegais na América, deve estar todo mundo jejuando, os crentes, porque o Trump diz que todo mundo que está ilegal vai embora. Mas, quando a coisa aperta, as pessoas se entregam ao jejum. Agora, não é só quando as coisas apertarem. O jejum é uma prática, é uma disciplina espiritual, Serginho. Por isso que no início do nosso bate-papo eu ainda falei assim, dessa questão do modo de vida cristão, o jejum é algo que a gente, assim, não é só aquela questão de tempos em tempos, não. E nem tão quando só liberado ou quando orientado pelo pastor, pelo seu líder. Não, isso já tem que ser assim, de um jejum você já coloca o outro para estar sempre colocando a carne, os desejos humanos ali no seu devido lugar. São as disciplinas cristãs, né? Tem um livro do Foster chamado A Celebração da Disciplina. E o jejum é uma delas, assim como a solitude, mas o jejum nos leva a um momento muito interessante. A Esther, minha filha de 8 anos, está jejuando de purê de batata e frango cremoso. Quem assiste o Lagoinha News sabe. De 8 anos. Agora, isso para ela traz o quê? Traz uma compreensão de que nós fazemos algumas coisas para ter a nossa vida cristã saudável. Então, o jejum nos deixa sensíveis à voz do Senhor. O jejum tem o seu valor espiritual. Ou seja, não é nada assim místico. Eu vou jejuar porque Deus vai me mostrar como fazer para conquistar. Não, pode até acontecer, mas o jejum é uma prática diária. E em um período de 30 dias de jejum, toda a igreja é um jejum coletivo. Não é verdade? Nós temos inúmeras passagens bíblicas que mostram isso. No Antigo Testamento, Jonas não queria ir até um lugar onde Deus o mandou para que o povo se arrependesse. E olha só, o jejum foi um motivo de arrependimento. Para todo aquele povo, quando a palavra chegou. Diz que até os animais, até os cachorrinhos jejuaram. Então, o jejum transformou uma nação. Com Jesus jejuou durante 40 dias, onde ele foi tentado pelo diabo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.